Para quem não me conhece, eu sou a Carmen e aqui eu trato de assuntos sobre o condomínio e hoje eu vou falar de empate em votação em assembleia. E pode ser qualquer tipo de empate, para eleição de síndico, de membros de conselho ou para uma obra, qualquer tipo de empate. O que acontece? Normal, eu até escrevi alguma coisa aqui que eu vou colocar na tela só para a gente acompanhar aqui em conjunto. Eu só coloquei algumas observações. Então, como que se soluciona o empate de votação? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o voto que desempata uma votação, ele é chamado de voto de Minerva. Isso vem de um julgamento que teve lá atrás, em que Orestes matou a própria mãe para vingar o pai, porque acho que ela traía o pai, alguma coisa assim. Mas só que, como ele matou, ele também teria que ser morto, né? Porque a pena antigamente era de morte. Só que foi decidido que ele seria Apolo, né? No caso, deu a Orestes o direito a um julgamento, vamos dizer assim. Então ele foi julgado por 12 cidadãos e houve empate nessa votação. E quem fez o desempate foi Minerva, que era a deusa da sabedoria. E ela que proferiu o voto do desempate, e aí ficou conhecido como o voto de Minerva. Então vamos aqui, o voto de Minerva, né, que é como nós conhecemos esse assunto, é chamado de voto de Minerva quem desempata. Inclusive isso acontece em várias situações. Então o que se vê normalmente? Se uma pessoa procurar na internet quem desempata uma votação em eleição, normalmente o pessoal foca em eleição de síndico, mas é realmente para qualquer votação que aconteça em assembleia. A primeira coisa que nós temos que pensar é que a assembleia é um momento formal do condomínio, então não pode assim de repente criar uma regra do nada ou empatou, fulano desempata. Não, isso não pode existir, porque é um momento formal e toda a formalidade deve acompanhar a assembleia. Então tudo deve ser muito claro, preservando o direito de igualdade, preservando o dever de clareza do síndico e no caso do presidente da assembleia, né? Porque quando acontece uma assembleia, quando o presidente é eleito, ele passa a ser o responsável pela assembleia. O síndico, miau, não manda nada na assembleia. Quem manda é o presidente, inclusive o síndico só fala quando o presidente dá a voz para ele. Aí, se a gente procura essa informação, você vai encontrar todo tipo de opinião, sugestão, mas tem que ver como é que se faz isso de uma forma correta, de uma forma que ninguém saia perdendo, que ninguém fique achando que está sendo, sei lá, tendo a opinião não levada em consideração, porque as opiniões divergem e precisa existir uma formalidade em como resolver isso. Então, o síndico bem preparado, aquele síndico que conhece, que não é amador, ele já vai verificar a convenção. Tem muitas convenções que tem lá a sua forma de desempate. Eu conheço algumas que têm a mesma forma de desempate. São convenções mais antigas e elas estabelecem o critério de que dá o voto de desempate o cidadão presente, o proprietário presente que tenha a maior fração ideal. Ou seja, tem que olhar, o síndico tem essas informações lá, ele tem que ter na assembleia, porque afinal a votação é contada pelas frações ideais, não são votos iguais, raros casos são votos iguais, normalmente só quando os apartamentos são do mesmo tamanho, quando não é pela fração ideal, e a votação deve ser somada dessa forma. Então, quem desempata, raramente vai dar um empate, mas quem desempata, se está escrito na convenção, é quem possuir a maior fração ideal. Mas o síndico que não é amador e em prédio que não existe essa informação na convenção, porque não pode, por exemplo, estar no regulamento interno. Até isso eu já vi na internet uma vez,
que uma pessoa lá opinou que tem que estar no regimento interno. Não. O regimento interno não estabelece norma. Ele não é diferente da convenção. O regimento interno estabelece em outras coisas relativas ao convívio ali, as regras para convívio. E ele não pode estabelecer normas, que é o que consta da convenção. E isso é uma norma, porque rege todo o condomínio, tem que ser aprovado por 2/3 das pessoas e tal. Então, se não está na convenção, o síndico bem preparado, já no início da assembleia, ele já vai comunicar ao presidente que deve se votar como é que será o desempate se acaso ele venha a ocorrer. Então já fica preparado, consta em ata que essa votação foi feita logo depois da eleição do presidente, que é quando a assembleia é estabelecida formalmente, e faz a votação, como que vai ser o desempate. E a melhor escolha é sempre de quem tem a fração ideal maior, porque se coloca para que o presidente desempate, ele vai puxar para a opinião dele. Talvez seja ele quem tem a fração ideal maior, aí é diferente. Mas não pode ser o síndico, porque o síndico vai votar em alguma coisa que ele tenha interesse como síndico. É diferente de você opinar como proprietário quando existe o síndico, mesmo que ele seja condômino. A cabeça da pessoa muda, a opinião muda. Então, assim, eu considero, por existirem algumas convenções, que o desempate deve ser sim pela pessoa que tem a maior fração ideal. Eu acho que isso é mais justo, porque está entre os condôminos. E claro, quem tem a maior fração ideal, ou de um apartamento, ou se a pessoa tem vários apartamentos, somam-se as frações ideais. As sugestões, então, que eu coloco até aqui, eu fiz essa anotação. Há sugestões sempre de que o presidente desempata, eu não considero adequado, nem o síndico, e às vezes se fala no possuidor de mais apartamentos ou de maior fração ideal. Mais apartamentos, é difícil levar isso em consideração, a não ser que seja realmente apartamentos que sejam do mesmo tamanho. Mas o normal e o que o Código Civil determina, e normalmente as convenções determinam, é a fração ideal. Outra forma eu acho que é bastante equivocada. Meu assunto hoje era esse, para esclarecer essa dúvida. Sabe que muita gente tem dúvida sobre isso? Eu não sei se você tem, mas se você tem, essa é uma dica, é uma forma de olhar para isso. E você também pode consultar outras literaturas. Não existe na legislação uma forma de desempate. Pelo menos eu desconheço. Mas procure na sua convenção. De repente, a sua convenção determina uma forma. Agora, não pode a Assembleia enganar o resultado, né? Dizer que deu empate quando não deu. A coisa tem que ser levada muito a sério. Se existir dúvida, tem que votar novamente e refazer a contagem. Se existir dúvida, porque como que se confere os votos? Pega-se a lista de assinatura, olha-se a quantidade de pessoas presentes e vê se os votos correspondem àquela quantidade de votação. Se você gostou do vídeo, deixe um like e eu vou agradecer. Inscreva-se no canal, ative o sininho que assim quando eu publicar alguma coisa, sempre assim, vídeos curtos, com dicas curtas, sempre tentando seguir a legislação. Aí você é informado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!